Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Boa noite para você de casa, que Deus abençoe sua vida, sua casa. Vamos ficar de pé, agradecer ao nosso Deus e entregar este culto para o Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, te damos graça pela tua presença, te engrandecemos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Venha sobre a nossa vida, venha nos dar entendimento, graça, paz, saúde, venha nos dar ânimo, venha, Senhor Jesus, falar ao nosso coração nessa noite, em nome do teu Filho amado. Amém. Pode se assentar. Aleluia. Semana passada eu fiz uma pergunta, levantei uma pergunta aqui, ficou para a gente responder nessa aula, que era a quantidade de pessoas que entraram na Terra Prometida. Então, que foram livres do Egito, quando saiu do Egito, 2 milhões de pessoas. Mas vamos ver quantas pessoas que entrou na Terra Prometida. Abre lá em Números 26. Números 26. Hoje é o culto que a gente lê bastante Bíblia, né? Lembrando que o pessoal que saiu do Egito morreu no deserto. E esse povo que morreu no deserto, eles morreram por causa da murmuração. Números 26, versículo 51. Morreram por causa da murmuração. Então aqui só entram os filhos. Sem ler, vocês acham que é mais ou menos que entrou na Terra Prometida? Mais, porque foi livre 2 milhões de pessoas do Egito, né, de Êxodo. Agora para entrar em Canaã, mais ou menos. A Niele fala mais, você, Fran? Mais, né? Galera do mais. Galera do menos. Vamos lá, Números 26, 51. Estes são os contados dos filhos de Israel, 601.730. Menos. Porque só entrou os filhos, aqueles que não reclamaram. Então, eu vejo que é uma proporção de menos pessoas herdando a promessa. A cigarra, essa cigarra adora sexta-feira. Ela só vem no culto da sexta. Ela gosta do culto de ensino. Só entra para tomar posse da promessa um povo de número menor do que o povo que foi liberto. Por quê? Porque a gente vê que para perseverar sempre é menos. Você vê que 1.400.000 pessoas ficou de fora. 1 milhão, é muita gente, né? Que não herdou porque murmurou. E só 601.000 entrou, tomou posse da promessa. Então, vamos lá. Hoje nós vamos para a aula 4, vamos falar de uma preparação antes do ataque. Porque para toda guerra travada, nós temos que nos preparar. E a gente fala em Josué sobre propósito, sobre plano de Deus, sobre promessa de Deus. Existe a possibilidade de alguma coisa nos arrancar do propósito de Deus? Tem como não herdar alguma promessa de Deus? Sim ou não? Tem. Tem. Alguma coisa pode te arrancar? O que te arranca? O que você acha, Nick, que arranca? Tua atitude? Pastor Ivano? É possível uma pessoa ter promessa e não herdar essa promessa? É, né? O que arranca uma pessoa da promessa? Bingo! Desobediência. Por que o povo não entrou na Terra Prometida? Porque desobedeceu. Por que muita gente não conquista a promessa? Porque desobedece. E Josué fala disso. Fala de uma preparação antes de tomar posse. Por isso que a gente está estudando o livro de Josué. Porque mais importante do que você tomar posse do que Deus te dá, é você saber se preparar. Então, na guerra, o que Deus fala para Josué? Josué, vocês vão ter 4 passos para se preparar. Vai ter 4 rituais aí para se preparar. Primeiro é a circuncisão, que está lá em Josué, capítulo 5, versículo 1.
Nós vamos ver um pouquinho de circuncisão. Josué capítulo 5. Josué capítulo 5. Vamos ver sobre isso. E sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam nesta banda do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passamos, derreteu-se-lhes o coração, e não houve mais ânimo neles, por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué: faze facas de pedra e torna a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. E foi esta a causa porque Josué os circuncidou. Todo o povo tinha saído do Egito. Os varões, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto, pelo caminho, depois que saíram do Egito, porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum do povo que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado, porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação, os homens de guerra que saíram do Egito, e que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado, que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurava aos seus pais, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs os seus filhos, e estes Josué circuncidou, porque estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. E aconteceu que, acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar, no arraial, até que sararam. Vamos falar um pouquinho sobre a circuncisão. Quem sabe o que é circuncisão? Ou que tem uma dúvida? A Jéssica com faca. Você viu que o negócio é bem leve, suave. A Jéssica já fez uma olhadinha assim. É cortar a pele, né, do prepúcio, né, uma pele peniana, né, nos genitais masculinos. Você vê que Deus, para ter uma aliança com Deus naquela época, o que tinha que fazer? Uma cirurgia, né, de arrancar aquela pele do prepúcio, porque a pele indicava a carnalidade, os desejos. Então, para ter uma aliança com Deus, você tinha que arrancar toda a carne. E aí eu comecei a pesquisar sobre a circuncisão, a estudar disso, porque é estranho. Pensa uma coisa comigo, você fazer uma aliança com Deus pelo órgão genital? O homem, né? Por que isso? Qual é o porquê da circuncisão? Primeiro, é uma marca íntima. Não tinha como ver se a pessoa era circuncidada. Era uma coisa que ficava entre ela e Deus. Mas como que você sabia que você era circuncidado? Por causa do comportamento, né? Segundo os historiadores, gente, não tinha anestesia na época. Era uma cirurgia, os homens estão até suando frio assim, ó. Era uma cirurgia lá sem anestesia, malemar uma faquinha esterilizada, né? Durava o quê? Dias, né, para sarar. E era uma marca íntima que, como que você sabia? Pelo comportamento, o jeito de andar do homem. Mudava o jeito de andar, mudava o jeito de sentar, mudava o jeito de agir, para falar. Imagina, não, é uma coisa assim boba, mas gente, nós estamos falando de milhões de anos atrás. Imagina para fazer xixi. Tem homem que vai bastante no banheiro aqui? Xixi? Imagina o negócio cortado, com faca, era faca. Então, o negócio devia ser punk. O homem pega uma gripe e já morre. Você imagina com uma...
Uma circuncisão. Por isso que, quando foi estabelecida a circuncisão, eles falavam que faz na criança até 8 dias de nascido. Jesus ele foi circuncidado no 8º dia. Ele foi circuncidado. Porque o judeu, eu acredito que o judeu é circuncidado até hoje. Eu não recordo disso propriamente. Mas, segundo a lei, como o judeu gosta da lei, provavelmente ele deve fazer a circuncisão. Logo que hoje tem uma cirurgia. Faz, então eles fazem, porque o judeu, os netos do Silvio Santos faz até hoje. Por quê? É um ritual, é o jeito de você ter uma aliança com Deus. Porque é uma marca íntima onde ninguém vê. E sabia disso, por quê? Por causa do comportamento do homem. Mas o mais interessante é por que a circuncisão é no órgão genital do homem? Porque é onde a aliança de Deus começa. Por mais que a mulher engravide e carregue um filho, quem que coloca a semente? O homem. O homem carrega a semente de uma aliança. Então, a semente da família não está na mulher, está no homem. Por isso que Satanás hoje ele bate, firme nesse negócio de ideologia, de destruir famílias, o feminismo. Para quê? Para acabar essa questão família. O diabo quer matar o quê? Não é colocar só ideologia, o diabo quer acabar com família. O diabo quer acabar com a procriação. Não pode estar gravado, não posso falar. Mas vocês veem o que está acontecendo no mundo agora? Quem que está morrendo bastante? Criança. E isso é o quê? Um espírito de Herodes agindo. Por quê? Mudou os tempos, mas não mudou o demônio. A potestade é a mesma. Ela só vai se aperfeiçoando. Então, lá atrás, tinha Herodes, tinha Faraó, que matava as crianças numa taxa de mortalidade brutal. Hoje, eles vêm de forma científica. Eles determinam, eles impõem algo, ou eles colocam uma ideologia, eles falam que nas cabeças das pessoas que é melhor você não ter filho. Eu fui criada, não pelos pais, mas a minha concepção de formação, até pelos lugares que eu estudei, eu não fui uma pessoa preparada para ter filho. Quando eu fiz 18 anos, eu queria tirar meu útero. Por quê? Eu tinha concepção e fui doutrinada nisso, até em outra igreja que eu passei, que não era bom ter filho, que era perigoso. Por quê? Por causa do mundo que a gente vive. Mas quando você recorre para a palavra, você vê que o mandamento é outro, é o quê? Crescer e multiplicar. Deus nunca vai ser contra matar a semente. Isso aí não está no propósito de Deus. Então o diabo ele bate nisso hoje. Como que a gente é circuncidado hoje? Existe a circuncisão para nós cristãos? Alguém aqui é circuncidado? Vamos ver, os homens. Batismo, não. Não, sim e não, mas não. Mas existe uma circuncisão para nós hoje? Porque a gente tem que ter uma aliança com Deus. Qual que é a forma que a gente faz aliança com Ele? Remissão, fala, pastor. Em Cristo. Mas vamos ver isso lá? Deuteronômio 30. Você vê que uma das formas da gente ser circuncidado é batismo, sim, nas águas, Porque é o único ritual que a gente expressa a nossa fé, Que você diz para o mundo espiritual que você tem aliança com Deus. Mas olha só o que a Bíblia fala em Deuteronômio sobre a circuncisão. Ainda na velha aliança. Deuteronômio 30, versículo 6. Vamos ver por onde começa a nossa circuncisão hoje. Aonde que ninguém vê, teu? Coração. Hoje nós somos circuncidados aonde? No coração. Aonde que começa a nossa aliança com Deus? No nosso coração. Deuteronômio 30, versículo 6. E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua semente,
para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a tua alma, para que vivas. Então, além do Senhor circuncidar o teu coração, Ele cuida do coração de quem? Dos seus filhos. Por isso que eu bato na tecla. Tem pastor que não gosta de ouvir isso, não. Mas eu bato e respaldo nesse versículo também. Um filho de um salvo, ele nasce salvo. Por quê? Ele nasce de uma aliança. Se o pai e a mãe, que é a autoridade, têm uma aliança com Deus, o filho ele já nasce debaixo dessa aliança. Se o filho do ímpio ele nasce fora da aliança com Deus, ele já nasce fora da aliança. Por isso que, repara, puxa na memória, quem é mais perseguido, filho de ímpio ou filho de crente? E principalmente, está amarrado 7 vezes, de pastor. Por quê? Já nasce com uma aliança. É aonde os calvinistas, né, os teólogos calvinistas, eles falam da predestinação. Que eles falam que Deus já predestina uma pessoa. Não, Ele não predestina. Ele te dá uma sentença, porque Ele já sabe quem vai ser amanhã. Quem você vai ser amanhã, Ele sabe dos teus filhos, então Ele já guarda a tua geração. Se a maldição vai até a 4ª geração, a bênção de Deus vai ter 1000 gerações. Então nós podemos ficar descansados, mas isso assim, ó, não imune o nosso filho a fazer a escolha. Porque tem filho de crente que nasce na aliança, só que faz o quê? Se rebela. Só que repara, pouquíssimo se perde. Pouquíssimo. Pode desviar, tem vida mundana às vezes, tem uns que se estrumbica lá fora, mas volta, porque além de tudo o Senhor preserva. Eu sou prova disso. Eu sou filha de uma aliança. Minha mãe tinha uma aliança com Deus. Na verdade, eu sou filha de uma aliança mista, né? Eu tinha tudo para dar errado, mas ainda assim a misericórdia de Deus me salvou, me guardou. Eu acredito que isso faz parte da aliança de Deus que Ele tinha já na vida da minha mãe, né, na história de vida dela com Deus. Por isso que é importante os pais terem vida com Deus. Então, tem circuncisão hoje? Tem, pelo coração. O bom judeu, ele ainda arranca o prepúcio aí, de uma maneira menos dolorosa. Fala, Fran. Ela tem o quê? Não entendi. Ela nasce... Tira, só para mim ouvir você. Crente. Essa é a importância de ter padrinhos e madrinhas cristãos. Porque o que é um padrinho e uma madrinha? O que ele faz? Ele encaminha os pés da criança, né? A gente faz o juramento do voto, encaminha os pés da criança na falta do pai e da mãe. Mas isso não impede do padrinho e da madrinha ensinar a criança a andar no caminho do Senhor. Por quê? Se tiver em convivência, aqueles padrinhos vai ter liberdade para falar, para levar numa igreja, vai ter liberdade para pregar. É uma das bênçãos, acho que está na minha outra Bíblia anotada. É uma das bênçãos da apresentação. Isso se chama o quê? Pais proféticos. Assim como Simeão e Ana foram para Jesus. Porque Simeão e Ana, eles cuidavam do templo na época que Jesus era criança. Quem que ensinou Jesus? Embora ele já fosse divino? Simeão e Ana. Debaixo da autorização de quem? De José e Maria. Então Jesus não foi avulso também. Jesus ele foi ensinado. Jesus teve pastor. Jesus era judeu. Ele teve rabino, né? E quem que foram esses? Foram seus padrinhos, seus pais proféticos, Simeão e Ana. Então vale porque os padrinhos eles encaminham a criança para um destino profético. Não, só na apresentação, porque a Bíblia é contra batismo de criancinhas. O que é o batismo? Arrependimento do quê? De pecado. Então, me chamou para ir batizar lá na igreja católica.
Eu posso. Você é livre para fazer o que você quiser, mas olha, o que eu aconselho, não vá. Por quê? Para quem que você está oferecendo aquela criança? Para quem rege aquela igreja. Então você tem que abrir mão do que você crê aqui para ir apadrinhar lá. É certo? Fica na sua concepção. Eu não aconselharia. Por quê? Inclusive, eu já falei não para casos assim. Até eu já neguei de ser madrinha em igreja católica romana. Por quê? Como que eu vou ser testemunha, estou falando de um lugar, de uma cerimônia que está sendo regida por uma entidade? Eu sei que você está me olhando assim, você quer me condenar. Eu estou falando isso ao vivo, mas amém. Eu vou ser regida, eu vou estar de acordo com a entidade de lá, se eu não creio naquilo. Porque a gente, olha como que o crente for. Você, Niel, vamos supor, você apresentaria uma criança na macumba? Você participaria de uma celebração de cabeça na macumba? E por que na católica você iria? Se a entidade é a mesma, só muda o nome. É o que eu creio, eu vou pregar, eu tenho que pregar. Vou fazer o quê? Eu já estou pregando, não tem meias palavras. Você está entendendo? Aí a gente acha que na macumba é demônio. E lá não. É entidade, é a mesma, só muda o nome. Ai, gente, só as perguntas que vocês me fazem, mas é culto de ensino. É a verdade tem que ser pregada do a quem doer. Ai de mim se não pregar o evangelho, pai. Você está entendendo? Aí a gente acha que só é macumba só é demônio porque tem tambor. Se tiver alguém de uma roupa bem brilhosa e jogar uma aguinha benta, não é. É de boa. Ó, que caso difícil também. Por considerar. Foi bom você falar disso. Isso aí foi bom você tocar. O Julinho falou uma coisa interessante. Se eu tiver um irmão que não é da minha fé e me chama para ser padrinho, como que eu vou falar não para o meu irmão? Aí eu teria que ir em consideração. Irmãos, isso envolve tua maturidade espiritual, isso envolve a tua vida com Deus, isso envolve aquilo que o Espírito Santo vai te liberar para fazer. Porque não é porque eu não faço e eu acho errado para mim que eu posso chegar nele e falar assim, irmão, se você for, você está pecando. Porque o Espírito, ele age em cada um como ele quer. Eu estou falando na minha concepção. Deus conhece intuito. A Bíblia é tão maravilhosa que a Bíblia fala que Deus, ele sonda o quê? Intenção. Deus sonda motivação. Deus sonda tudo que você faz. Então, até o porquê você faz, Deus sabe por quê. Então, existem coisas que o Espírito Santo vai te permitir fazer e você não vai se sentir condenado. Mas existem situações que, às vezes, por você conhecer, você vai se sentir. E aí é o trabalhar do Espírito em cada um. Por quê? Apóstolo Paulo mesmo fala assim, ó, eu me fiz de tudo para ganhar quem? Todos. Quando a pessoa era da macumba, ele falava na linguagem do Xangô. Quando a pessoa era do romano, ele falava romano. Quando a pessoa era crente, ele dava paz do Senhor. Para quê? Para alcançar todos. Mas isso envolve o quê? Sua maturidade, sua vida com Deus, entendeu? Então a gente não pode julgar, falar assim, ai, tá lá. Já teve situações que eu e o pastor teve que ir lá nos romanos. Então, estava concordando? Não, mas nós estava lá. Porque era uma cerimônia política. Como que fala essa cerimônia que fala? Essa cerimônia lá dos políticos, celebração lá, teve que ir lá, pôr a cabeça lá, eu bati palma, eu fiz o Pai Nosso. E aí, porque Deus sabe por que eu estava lá. E Deus sabe como que eu me sujeitei lá, a ir lá e o porquê eu fui. Fala.
Mas batizar eu não vou não, viu? Exatamente. Muito obrigado por me salvar de um processo jurídico e judicial. Os católicos não são do diabo. Os espíritas não são do diabo. Os macumbeiros não são do diabo. Nós condenamos aquilo que eles fazem como uma prática de pecado, porque a Bíblia não fala que isso é bíblico. E se a Bíblia não fala que é bíblico, então eu não concordo eu não concordo com o que a pessoa faz. Eu concordo sempre com a Bíblia. E eu fiz muito, viu, irmãos? Eu fui coroinha, eu já fui, bati tambor, já fiz cabeça de santo, já fui em tudo, fui sexenoie, fui em tudo. Então eu conheço lá, só que como que eu vim para Jesus? Porque eu li a Bíblia e eu vi que tudo que tinha lá não estava aqui. E aí eu encontrei Jesus aonde eu tô, que aí foi o que eu me libertei, que eu comecei a dormir, que eu não precisei mais de bebida, eu não precisei de cigarro, eu não tinha condenação, eu consegui perdoar. E aí eu vi que o evangelho, ele é simples. Não precisava dos rituais, eu só precisava chegar em Jesus e abrir o meu coração, falar dos meus pecados, e ele me perdoou, me remiu, me salvou e me guardou. Amém. Mais alguma pergunta? Pelo amor de Deus, não. Então, a circuncisão, qual que é o propósito de você ter o teu coração entregue para o Senhor? Para você herdar uma boa terra. Eu coloquei assim na nossa apostila. O propósito da circuncisão era fazer o povo escolhido de Deus um novo povo para herdar a terra prometida. A circuncisão nos lembra que para herdar a boa terra nós temos que lidar com a nossa carne ferida. Você vê que mesmo ferida eles tiveram que sarar para entrar na terra prometida. O que a circuncisão me faz lembrar? Que eu não tenho que esperar estar bem para guerrear. Você não tem que esperar, tá tudo ok para você ir para a guerra, para você ir para a oração, para você ir para o jejum. Porque tem gente que é assim, só vou fazer quando melhorar. Aí não faz nunca. Porque melhora? Não. Olha para o teu irmão, profetiza para ele e fala, só piora. Não é? Você vem para... Repara, quando você veio para a igreja, melhorou. Mas não aumentou o nível de guerra? Você não tem luta hoje que você fala, gente, o que é isso? Eu não tinha isso. Eu falo, pastor, quando eu casei com ele, eu não tinha os problemas que eu tenho hoje. Não, minha cabeça está ficando ruim, igual a dele. Eu falo, não era assim. Por quê? Aumentou o nível de guerra. Mas isso me faz lembrar que eu não tenho que esperar estar bem para ir para a guerra. Circuncisão. Está sangrando, está cicatrizando, mas está lá. Segundo o ritual que eles tinham que fazer, Páscoa, Josué 5, versículo 10. E estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do trigo da terra no ano antecedente, ao outro dia depois da Páscoa. Pães asmos e espigas tostadas comeram no mesmo dia. O que é a Páscoa? Quem lembra? Ressurreição. Mas a Páscoa hoje, qual que é a nossa Páscoa? De todo mês? Ceia. O que foi? Eu quero ouvir essa que eu não ouvi. Chocolate. Senhor, tira o espírito do ovo dele, do coelho, Pai. Liberta-se. O que é a Páscoa de todo mês? O chocolate. Oh. Abençoa, Pai. Queima, Jeová. É a ceia, irmão. Eu não tinha ouvido, foi ela que entregou. Eu quero só lembrar que a irmã que riu, eu vou contar. Era pecado o ovo de chocolate para ela ultimamente. Ela só comeu chocolate quando ela veio para cá. Era pecado. Mas tu tá rindo, né? Tu tá rindo. Esse ano tem Páscoa, viu? Deus te abençoe. Pai.
Mas quando a Bíblia fala de Páscoa, no Antigo Testamento não tem ceia. Mas eles têm que celebrar a morte de Cristo de uma forma profética. Como que eles falam? Páscoa. Então, toda vez, guarda isso para você não falar, acho que é a Páscoa, chocolate. Não, a Páscoa é ceia. Por que que eles tomaram a ceia? Porque já tinha circuncidado. Estou passando mal de rir aqui. É uma benção, presencial é uma benção. No Zoom só ficava com os microfones fechados, não escutava isso. Mas a Páscoa é ceia. Então agora eles podem ceiar. Você viu que eles comem trigo da terra? Na verdade é o pão, né? Eles comem o pão. Por quê? Só depois da circuncisão. Então como que você vai fazer para você vencer? Por isso que eu falo para os crentes dessa igreja e os crentes que eu conheço. Você que é batizado nas águas, você que é salvo, você pode perder uma ceia? Não. Por quê? Senão você não vence guerra. Aí a pessoa fala assim, ai, eu estou numa luta. Por quê? Às vezes porque não está nem ceiando. Só por causa disso. Por quê? Tem que ceiar. Nós não podemos perder. Olha aqui que eu coloquei na nossa apostila. Para herdar a boa terra, primeiro você tem que desfrutar da mesa do Senhor. Irmãos, a ceia é um culto que você não pode faltar. Inegociável. A não ser caso de doença, aí a gente leva a ceia para você. Mas fora disso, vem nesse for arrastando. Terceiro passo para o ritual que eles tinham. Tinha que circuncidar, tomar a ceia. E o outro, comer do fruto da boa terra, né? Josué 5:12. E cessou o maná no dia seguinte. Grifa essa frase aí na tua Bíblia, por quê? Eles foram entrar na terra prometida, Deus parou com o maná. Mudou de fase. Fica achando que Deus vai prover o resto da tua vida do mesmo jeito? Não. Mudou a fase, muda o propósito, muda a maravilha de Deus, muda a forma de Deus agir com você. Então, eles foram entrar na terra, parou o maná. Quem lembra o que é o maná? O cocô da codorna. Nunca mais vocês esqueceram, né? Uma delícia. Amém. Eu lembrei da Lisandra, que falou que era o pão que descia do céu. Era o pão, eu achei que era um pão. Chovendo pão. Oh, é uma bênção. Mas acabou. As codornas parou de cagar no arraial. Quando foram para a terra prometida. Por quê? Já amadureceram. Então Deus mudou o propósito aí. Aí eles tinham que comer do produto da terra, mas que não fosse o maná. Olha só. E cessou o maná depois que comeram do trigo da terra. Eles já não comem semente. Eles comem aquilo que eles plantam. Do ano antecedente, os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém no mesmo ano comeram das novidades da terra de Canaã. Levanta tua mão direita, porque isso é profético. Você vai começar a comer coisa nova. Deus não vai te dar mais maná, não vai ser mais o mesmo testemunho. Em nome de Jesus, você vai ter novidade. Novidade da terra prometida na tua vida. E eu creio, amém? Tem que ser coisa nova. Porque vai comer maná há quantos anos? Coisa nova, vai pedir coisa nova. Comeu o produto da terra, aí o que eles tinham que fazer? Ver o capitão. Josué capítulo 5, versículo 13. Isso aqui também é interessante, isso aqui vai dar uma discussão boa. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e pôs-se em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se a Josué a ele e disse: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, eu venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué:
Descalça o sapato dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Aí a Bíblia diz que Josué está lá no pé de Jericó, chegando em Jericó, e aparece um príncipe do exército do Senhor. Quem que é esse príncipe? Seria um anjo ou seria o próprio Deus na terra para falar com Josué? Porque Deus tinha os meios dele, a teofania, né? Quando Deus desce na terra. Aí Josué ele é tão pronto para a guerra que ele fala assim: ó, você veio brigar ou você vai lutar com a gente? Que ele viu um homem com uma espada nua. E aí, o que vocês acham? Que é um anjo? E aí? Que cri, cri, cri. Ou era um anjo ou era Jesus? Um príncipe do exército? Lá em Daniel, lembra que tem uma guerra celestial que fala que o príncipe da Pérsia lutou com o anjo, o arcanjo Miguel, para batalhar? Então, na hierarquia dos anjos, nós vamos estudar isso ainda. Existem os príncipes do Senhor, que é aqueles que cuidam de nações. Quando fala príncipe do exército, ele está cuidando de nações aqui. Ele que cuida daquela nação onde Josué está. Então ele aparece para Josué, e Josué fala assim: você vai lutar, vai brigar comigo ou vai lutar comigo? É comigo ou é por mim? Aí ele fala assim: olha, eu vim em nome do Senhor. Descalça os teus pés, porque aonde você está é santo. Por que ele foi lá? Para mostrar que quem era com Josué? O próprio Deus. Aqui que a gente tem que entender dessa passagem. Josué era o comandante que todo mundo via. Mas com ele estava um comandante que ninguém via. Só ele via. Só ele viu esse príncipe. Só ele teve acesso. Então a gente tem que entender que nas nossas guerras, às vezes as pessoas nos enxergam, mas quem está com você é esse general. Tem um general liberado para a nossa vida. Tem um anjo te guardando. Tem um anjo contigo com uma espada. Por isso que a gente não pode, irmãos, ser aqueles crentes que têm medo do diabo. Se o diabo se levantar, você clama para o Senhor. Clama o anjo do Senhor que está na tua vida. Porque da mesma forma que tinha com Josué, tem alguém contigo te guardando. O nosso Deus não falha, o nosso Deus não muda, o nosso Deus não erra. E o nosso Deus não vai colocar a gente numa guerra, a gente despreparado. Então, está na rodovia, pede para o anjo do Senhor se acampar ao teu redor. Está andando, pede para o anjo do Senhor estar ao teu redor. Dependendo do lugar que você entrar, fala para o teu anjo ir na frente. Eu já falei isso, mas falta eu pegar os versículos. Eu fiquei de trazer o versículo. Agora que eu lembrei, que uma vez falei para a Adrian, que nos acompanha pela internet. Como que funciona a hierarquia dos anjos? O diabo arrastou a terça parte com ele. Então, para você, particularmente, tem 2 anjos te guardando, um na tua frente e um na retaguarda. E tem um diabo te perseguindo. Sempre é maior o exército de Deus que está contigo. Por isso você não pode ter medo do que o diabo vai tentar lançar. Se ele vir por 7 caminhos, ele vai voltar em retirada, porque os anjos do Senhor estão à tua volta, te guardando, te protegendo. Amém? Josué se prepara para tudo, para quê? Para ir derrubar os muros de Jericó. É uma passagem conhecida, que a gente sabe de Josué 6, e eu quero citar como que se derruba as muralhas. Primeiro, fala assim comigo: eu derrubo as minhas muralhas com a palavra de Deus. Abre lá Josué 6:2. Vamos ver como que ele derruba. É uma loucura você ler a Bíblia, né? Saber que os homens ficou tocando de roda lá da muralha e ela caiu? Pare e pensa nisso. Ela caiu não, ela ruiu, né? E ficou só a casa da Raabe em pé. Quando eu for em Israel, que eu creio que eu vou, eu quero ir lá nas ruínas de Jericó. Elas estão lá até hoje.
Eu vejo tudo pela internet onde eu quero passar. Eu já conheço tudo. Porque eu quero chegar lá familiarizada já. E é lindo, eu quero andar naquelas ruínas lá. Josué 6:2. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e aos seus valentes e valorosos. Fala assim comigo: o que Deus fala que vai me dar, Ele me dá. Guarda isso para o teu coração. Aquilo que Deus fala que vai te dar, Ele te dá. O que ele falou para Josué? Josué, você já tem o quê? A minha palavra. Eu estou falando que eu dei Jericó na tua mão. E além de ter te dado Jericó, eu dei o rei de Jericó, os valentes de Jericó e os valorosos de Jericó. Está tudo na tua mão. Então a gente não pode duvidar da palavra de Deus. Por quê? Como que a gente vai vencer? Como que a gente vai derrubar os muros da nossa vida? É com a palavra. Se Deus falou que a vitória é nossa, vai ser nossa em nome de Jesus. Nós ficamos com a palavra de Deus. E isso vai nos fazer vitorioso. Como se derruba a muralha? Segundo passo, direcionamento de um líder. Põe isso na tua cabeça, irmãos. Nós não conseguimos derrubar nada sozinho. Ah, vou tocar de roda e vai dar certo. Não. Deus é hierárquico. Tem gente que não gosta de entender isso, de ouvir isso, porque incomoda. Mas Ele é hierárquico. Ele não vai quebrar a palavra dele. Tem que ter direcionamento. Versículo 3, olha só. Vós, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim fareis por 6 dias. Fala assim comigo: direcionamento de guerra, de luta e de vitória veio de um líder. Não adianta, gente, a nossa visão, você pode ter experiência, você pode ter unção, você pode ter chamado, mas toda pessoa que Deus nos coloca como um líder, ele vai ter uma visão a longo alcance. Pode ser, mas é simples demais o meu líder. Tem uma visão a longo alcance. Deus não erra nas suas escolhas. Deus não erra em quem Ele coloca e aonde Ele coloca. Por isso que a gente tem que ter direcionamento. Porque às vezes você acha e fala assim: não, isso aqui eu já sei. Lembra do Pedro pescando à noite? Não, eu sou pescador. Eu já sei pescar, não pesquei nada. O que Jesus falou? É do outro lado. Enquanto ele estava na experiência dele, ele não teve resultado. Mas quando ele ouviu a voz de um líder e ele ouviu a direção, ele teve sucesso com aquilo que ele fazia há muitos anos. É difícil às vezes aceitar um direcionamento? É. Porque geralmente líder nos confronta. Eu sou prova disso. Eu sou casada com um. Moro com um 24 horas, fica ali me lixando. E ele fala, eu falo assim: ai meu Deus, vai jogar catiça, quer ver? Ele fala: assim vai dar errado. Você pode fazer de tudo, orar, jejuar. Se não seguir a direção, o que acontece? Dá errado. Por quê? Um líder, ele tem uma visão espiritual. Principalmente quando nós falamos de coisas espirituais, viu? Nós temos que ter um direcionamento. Então, pessoas sem igreja, falam isso sem medo de errar. Eu gosto de congregar em casa. Não derruba a muralha. Não derruba. Pessoa que não tem igreja, pessoa que não tem pastor, pessoa que não tem cobertura espiritual, não vence nada. Pessoa que fica igual pipoca, pipocando aqui, lá, aqui. Não vence. Por quê? Não tem direção. Cada líder tem um direcionamento. Pastora, como que eu sei que o meu líder é de Deus? Se o lugar que eu tô é de Deus para mim. Observa teus resultados. Aonde você está sentindo mais resultado positivo ou negativo? É aí que você sabe se você está no lugar certo. Porque o dia que você estiver numa igreja, que você não estiver tendo resposta na tua vida, que você não estiver tendo nenhum resultado, você está no lugar errado. Ali não é um lugar de propósito para você. Mas se você veio, você libertou, você começou a andar de vida, alguma coisa mudou na tua história, você está melhor do que quando você veio, então ali é um lugar que Deus tem propósito com você. Mas eu não gosto do líder, então ora para Deus matar ele. Porque todo líder vai nos confrontar, todos. E é o quê? Para nos lixar.
Eu sou bem lixadinha todo dia, misericórdia. Terceiro passo, toda conquista precisa de um sacerdócio. Fala assim comigo, o sacerdócio indica autoridade. Eu só venço muralha se tiver uma autoridade espiritual em cima de mim. Josué 6, versículo 4. 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com um grande grito, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então a Bíblia fala que antes de Josué colocar o povo, ele colocou quem? O sacerdote. Todos nós precisamos ter alguém de autoridade na nossa vida. É por isso que a gente tem que pensar assim, ó, que igreja que eu vou? Quem ora por mim? Quem responde pela minha vida espiritual? Por isso que é importante a gente ter um lugar. Porque tem gente que não sabe onde você vai. De vez em quando eu vou ali, de vez em quando eu vou benzer, de vez em quando eu fico em casa, de vez em quando eu vou na live. Tem que ter um sacerdócio. Isso indica autoridade. E a autoridade de um homem de Deus, ela é irrevogável. Ela é irrevogável na nossa vida. Quarto passo para derrubar a muralha. Espere obedecendo o tempo que for necessário. Olha para o teu irmão e fala assim, ó, você tem que aprender a esperar o tempo que Deus mandar. Lá Josué 6,4, fala disso. Os 7 sacerdotes levarão o chifre de carneiro durante 7 dias. Grifa aí esse 7º dia, porque indica tempo. Irmão, quem não sabe esperar não derruba a muralha, não. Tem que esperar o tempo. Não ia cair antes do tempo, ia cair no tempo certo. Então tem que esperar, obedecer. O que Josué falou? Vocês vão rodear 7 dias, 6 em silêncio. Pensou se um desavisado fica gritando lá antes da hora? Além de parecer doido de pedra, ia atrapalhar o propósito. Por quê? Tem que obedecer. Espera. Está mandando esperar. Calma. Faz o negócio no tempo certo. Tem coisa que não é o tempo para a gente fazer. Quinto passo para derrubar a muralha. Fala assim comigo. Milagres acontecem quando eu estou em silêncio. Josué 6,10. Olha só o que diz. Porém, ao povo, Josué tinha dado ordem, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga, gritai, então gritareis. Josué falou assim, 6 dias mudo. Sabe por que a gente não vence? Porque a gente fica assim, ó. Irmão, tô numa luta. Eu tô num propósito. Tô num perrengue. A boca vive aberta falando. O que Josué fala para o povo? Gente, cala a boca. Não é nem para reclamar. Pastor, o senhor que está com o celular, faz uma pesquisa para mim. O tamanho da muralha de Jericó. Para ver o tamanho de extensão que eles andavam, em quilômetros. Aí multiplica por 6 voltas. Porque foram 6 voltas, né? No último dia foram 7 voltas. 6 mais 7, 13. É isso? Matemática. 6, 6, 12, vai 1, 13. Então aí, põe os quilômetros vezes 3, para a gente ver o tanto que eles andou. Porque eles não podiam nem reclamar assim, ó. Meu pé está doendo. Tinha que estar o quê? Em silêncio. Sabe como que derruba a muralha? Porque enquanto a gente está em silêncio, o Senhor está trabalhando. Enquanto a gente está em silêncio, só obedecendo, o Senhor está fazendo. Tem coisa que Deus está nos experimentando para ver se a gente está apto para tomar posse daquela vitória. Então tem fase da nossa vida que é tempo o quê? De calar e marchar.
Só obedecer. É para marchar? É para marchar em silêncio? É. Porque vai ter o dia de gritar. Vai ter o dia certo. Achou aí? Não, eu quero saber a quilometragem dela. Quanto? 4.000? Vezes 13? Você já fez toda a conta completa? Ou era isso por dia? Dá quanto isso, Júlio? Daqui distância, 4.000 quilômetros? Tudo isso, Jericó? Não é isso não, Miro. Você pesquisou errado. É, não, é menos. O Miro já quer matar o resto que sobreviveu. Gente, vocês estão ótimos hoje. Tá maravilhosa essa aula. Não podia reclamar, não. Vê aí quantos quilômetros, gente. Eu vou trazer balinha para incentivar vocês na próxima aula. Que essas pesquisas, esses furos. Então tem que transformar esses metros em quilômetro. 4.000 metros em quilômetro. 4 quilômetros, ok. Aí melhorou. Obrigado, Deus. Daqui Florialda, mais ou menos? É. Então, todo dia. Mas tinha que ir quietinho. Sol quente, deserto. Não era assim, ai, meu pé. De, de comprimento, eles tinham que rodear. Então, seria 8, né? 13. Põe 13 voltas foram. Porque 6 dias, uma volta. No último dia, 7 voltas. Que Deus abençoe você de casa que está tentando acompanhar essas contas. É, 4 quilômetros de muralha, de andar. Sem reclamar no sol quente. Ó. 6 dias? Mas no último dia, amor, foi 7 voltas. Então, 24 mais 52 quilômetros andando. No último dia, gritando, andando e gritando. Daqui Votuporanga, ó. Sem reclamar. Lembrando, porque vocês estão imaginando eles com tênis da Nike, né? No deserto. Nós estamos falando de 5.000 anos antes de Cristo. Então eram as sandalinhas rústicas, de couro, de animal, que esquenta. A Havaiana seria luxo ali. Sol quente. Provavelmente, eu acredito que não teria água, porque era um propósito de sacrifício aqui. Então, a água seria depois. Porque imagina esse povo com água. Não, não ia. Ó, aí tinha que ser pianinho, era exército. Isso, fora os amigos que vai guerrear e quer parar para fazer xixi cocô na metade do caminho. Tinha que segurar ali e aguentar. E a gente está falando só da extensão. Existe um lugar, uma distância para eles chegarem lá também. Tudo, ó, a pé. Pensa que ele chegava de cavalo lá, naquela região lá do deserto, não tem cavalo não, viu? É camelo. E camelo é caro, então eles não tinham camelo. Ele é um povo pobre que está vindo do Egito. É os filhos ainda do povo. O máximo que tem é bezerro para ofertar para o Senhor. Novilhos. Como que chama aqueles bichinhos de lã? Ovelha, carneiro. Tem esses bichinhos. Então, eles não estavam montados em nada. Era perninha mesmo. Então, em silêncio. Mas a gente, às vezes, passa coisa muito menor e com a boca aberta desse tamanho, ó. Em silêncio você vai vencer mais rápido. Deixa para falar na hora certa.
Em nome de Jesus. Sexto passo para se derrubar a muralha. Se familiarize com o seu milagre. Por que eles rodearam a muralha? Para aquilo lá ficar algo normal para eles. Eles tiveram que deixar Jericó primeiro entrar no coração. Eles tiveram que rodear, falar assim, isso aqui é grande, hein? Porque se chega no primeiro impacto, fala assim, não vai cair. Mas todos os dias, vendo a mesma coisa, passa todo dia a mesma luta, você até acostuma, né? Fica com uma dor de cabeça vários dias. Ela começa intensa, no último você fala assim, já tá assim, nem sei mais está doendo. Por quê? Até acostumou, familiarizou. Mas existem coisas que a gente tem que se familiarizar, para quê? Para o milagre começar a acontecer dentro de nós. Eles ficaram tão próximos da muralha e começaram a ver ela tão pequena, que eles falaram assim, é facinho para cair. Por isso que Deus fez rodear. Tem coisas que Deus faz a gente viver assim por um tempo, para a gente ver que aquilo lá para Ele é pequenininho. É pequeno, aquilo que está na nossa vida como gigante, para Deus ainda é pequeno. Aleluia. Sétimo e último passo para se derrubar a muralha. Seja preciso na obediência. Faça o que foi mandado na hora exata. Fala assim para o teu irmão, quando Deus mandar, faz na hora. Abre lá, Josué 6,16. Josué 6,16. E sucedeu que, tocando os sacerdotes a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel, e o turveis. Porém toda a prata e ouro, os vasos de metal e de ferro, são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro ruiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si tomaram a cidade. Então, eles esperaram a ordem certa, porque tem um momento. Irmãos, às vezes Deus manda você ficar quieto, mas na hora que Deus manda você falar, você fala. Na hora que Deus manda você agir, é na hora. Por quê? Deus sabe o momento certo. A gente só tem que estar o quê? Ligado para obedecer. Na hora que Deus falar, é agora, é agora. É agora que você vai, é agora que você entra, é agora que você faz, é agora. 3 resultados da obediência, para a gente finalizar. Ninguém de Israel se feriu com os entulhos da queda. Quando você obedece, você vence sem se ferir. Olha que maravilhoso, caiu aquele muro, mas ninguém de Israel se machucou. Por quê? Quando você obedece, você não se fere. Quando você obedece, você fica ileso a feridas. Não vai te machucar obedecer. Vai doer a tua carne, mas não vai te machucar. Então, a gente tem que entender que caiu a muralha, mas não matou ninguém de Israel. Porque Deus tinha um propósito e eles obedeceram, Deus guardou. Segundo resultado da obediência, a obra é concluída, nada fica inacabado. Essa é uma das minhas orações desse ano, que eu tenho pedido para Deus não deixar nada inacabado na minha vida. Por quê? Porque às vezes a gente vive uma vida só pelas metades. Começa a dar certo, começa a viver na bênção, começa a andar. Não, as coisas têm que ser concluídas. Mas para ser concluída eu tenho que fazer o quê? Obedecer por completo. Terceiro resultado da obediência. Quando você obedece por completo, Deus honra suas alianças. Raabe, toda a sua família foi salva porque obedeceu. Deus honrou a obediência dela e salvou. Então, quando eu e você obedece, Deus honra as nossas alianças. Uma coisa que eu quero que você guarde no teu coração, porque é o que nós vamos tratar
da aula que vem. Josué falou o quê? Vocês vão entrar na cidade, mas vocês não vão pegar nada dessa cidade. Versículo 18. Por quê? Tudo que está na cidade é anátema. O que é anátema? Maldito. Então, se você pegava alguma coisa que era maldito, o que você ficava? Maldito. Mas não comprometia só a pessoa. Olha só o que a Bíblia fala. Não pegais nada anátema, e assim façais maldito o arraial de Israel. Se um pegava, comprometia todo mundo. Josué dá essa ordem. E nós vamos ver a consequência dessa queda de Jericó. Por quê? Teve um homem que ele teve uma atitude de desobediência à ordem do líder. E aí fez o quê? Comprometeu tudo. Nós vamos falar disso um pouquinho semana que vem. Nós vamos falar também um pouquinho de objetos amaldiçoados. Tem uma caneta aí? Me joga uma caneta aí. Deixa eu colocar aqui que eu quero falar semana que vem um pouquinho sobre objetos amaldiçoados. Aqui, para mim não esquecer. Porque é pecado, existe objeto amaldiçoado? Nossa, que cri. Tem sim ou não? Sim. Tem como quebrar a maldição de objeto? Tem? Vai ver tudo semana que vem. Vamos falar disso. E nós vamos falar um pouquinho, porque alguém pegou alguma coisa anátema. Não vamos falar da velha aliança, mas vamos trazer para a nova aliança esse conhecimento. Amém? Coloca a mão no teu coração. Fecha os teus olhos. Pai, muito obrigado pela aula de hoje, muito obrigado pela tua presença, obrigado por circuncidar o nosso coração, obrigado, Deus, por nos dar a direção para derrubar as muralhas da nossa vida. Nós temos a sua palavra, nós estamos debaixo de uma autoridade, nós queremos te obedecer em todo o tempo. Então nos ensina, Espírito Santo, a hora de falar, a hora de agir, a hora de fazer e a hora de marchar. Nos faz ser precisos, ó Pai, para que toda muralha caia da nossa vida, em nome de Jesus. Diga assim comigo: Senhor, eu tomo posse dessa bênção liberada na aula de hoje, porque aquilo que o Senhor tem para fazer na minha vida, eu viverei as novidades de Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir a presença do Senhor. Glória a Deus. Que Deus abençoe tua vida, tua casa, tua família, em nome de Jesus.